Meus cumprimentos a todos, sou Fernando Almeida, da Essência Serviços, e vamos dar continuidade à NR10, revisão 2019. Hoje vamos conhecer os procedimentos de trabalho. Bom, os serviços e instalações elétricas devem ser planejados e realizados em conformidade com procedimentos de trabalhos específicos, padronizados, com descrição detalhada de cada tarefa, passo a passo, assinados por profissional que atenda o que estabelece esta NR10, item 8. Os serviços e instalações elétricas devem ser precedidos de ordem de serviço, específicas, aprovadas e autorizadas, contendo no mínimo o tipo, data, hora, local e referências do procedimento de trabalho. Então, nós temos que ter um procedimento, nós temos que ter uma ordem de serviço com conteúdo mínimo para atender a NR10. Os procedimentos de trabalho devem conter, no mínimo, objetivo, campo de aplicação, base técnica, competência e responsabilidade, disposições gerais, medidas de controle e orientações finais. Os procedimentos de trabalho e treinamentos de segurança e saúde e autorização que trata o item 8 da NR10 devem ter a participação em todo o processo do desenvolvimento do serviço especializado de engenharia, segurança, medicina e trabalho. A autorização requerida deve estar em conformidade com o treinamento ministrado previsto na NR10. Toda equipe deverá ter um dos seus trabalhadores indicado em condições de exercer a supervisão, condução dos trabalhos. Antes de iniciar os trabalhos, a equipe e seus membros, em conjunto com o responsável pela execução do serviço, devem realizar uma avaliação prévia. Chamamos de APR. Estudar e planejar as atividades e a ação a serem desenvolvidas no local, de forma a atender os princípios técnicos e básicos e melhores técnicas de segurança aplicáveis no serviço. Na alternância das atividades, deve considerar a análise de riscos das tarefas e das competências dos trabalhadores envolvidos, de forma a garantir a segurança. Bom, nós temos todo um procedimento para a execução de trabalho com eletricidade. Vamos destacar alguns pontos aqui dentro para melhor interpretação. Os planejamentos são feitos previamente e é apresentado para o trabalhador, quem vai executar, alguns procedimentos. Alguns nós já colocamos como básicos, como uma simples troca de tomada, o que fazer e tal, a gente já consegue prever. Outros nem tanto, porque depende, principalmente na parte de manutenção corretiva, do defeito específico, certo? Então, por isso a importância de fazer uma análise preliminar de risco no local, na hora da atividade. Então, o supervisor encarregado, quem está de frente no serviço, faz a análise preliminar de risco verificando todos os itens. E aí vem aquelas partes de risco e controle, onde o controle vai reduzir o risco ao máximo possível. Essa é a grande importância de se preencher de forma correta a ordem de serviço antecipadamente ao serviço, Temos que estar com o procedimento na mão, com a ordem de serviço preenchida, com a APR verificada e aí assim iniciar a atividade. Isso tudo é um documento único hoje em dia, porque um faz parte do outro, um complementa o outro e é uma sequência dinâmica entre eles. As ações de emergência que envolvam instalações e serviços de eletricidade devem constar no plano de emergência da empresa. Situação de emergência é isso, saber que essa situação vai ocorrer, mas eu já sei também o que eu vou fazer se ela ocorrer.
Então, as ações de emergência devem estar voltadas em todos os planejamentos da empresa. Os trabalhadores autorizados devem estar aptos a executar o resgate e prestar os primeiros socorros a acidentados por meio de reanimação cardiorrespiratória. Bom, é o básico do resgate. Nós temos lá a situação que é chamar socorro, né, liberar a área e auxiliar ao acidentado. A reanimação cardíaca é um item que tem que ser, até dentro de uma inspeção, verificado se quem está ali trabalhando tem esse conhecimento básico de como realizá-la. A empresa deve possuir métodos de resgate padronizado e adequados às suas atividades, disponibilizado aos meios de sua aplicação. Pequenas empresas elas já utilizam o próprio sistema único de saúde. Tem os telefones do Corpo de Bombeiro, do SAMU, para atender. Mas as empresas de médio porte para cima, elas possuem já todo o aparato para o resgate imediato internamente. Então, antes de fazer a atividade, já saber como é que é o procedimento de segurança aqui, qual é o procedimento de emergência, quem eu devo chamar, qual é o número que eu ligo, como que eu grito, aonde que eu aperto o botão. Então tem que saber a situação de emergência, em uma situação de emergência, como se comportar dentro daquele ambiente. Os trabalhadores autorizados devem estar aptos a manusear e operar equipamentos de prevenção e combate a incêndio. Aí depende de quanto você conhece e foi treinado, se você é um brigadista, se você vai acionar somente o sistema de combate a incêndio ou se você vai acionar um extintor. Você tem que saber qual é a sua capacidade de operar esses equipamentos. Então você não vai pegar uma mangueira para combater um incêndio se você nunca fez esse treinamento. Eu já fiz de incêndio, da parte de operar extintor. Então eu vou operar o extintor. E seguindo, é claro, os procedimentos de emergências que antes foram detalhados para aquela atividade naquela empresa específica. As responsabilidades. Bom, o item 1, 13.1, foi retirado, é uma das modificações da 2019, e o item 2 permaneceu, que é a responsabilidade dos contratantes manter os trabalhadores informados sobre os riscos e que estão expostos, instruindo-os quanto aos procedimentos e medidas de controle de riscos elétricos a serem adotados. Isso foi até o que mencionei anteriormente, dizendo que em cada lugar que você tiver, você tem um risco diferente, você tem uma situação de emergência diferente, você tem procedimentos de emergência diferentes. Então, a responsabilidade do contratante de informar tudo a respeito de segurança naquele ambiente. Cabe à empresa, na ocorrência de acidente de trabalho envolvendo instalações e serviços de eletricidade, prover e adotar medidas preventivas e corretivas. Mesma coisa que eu disse antes. Cada empresa, dependendo do seu porte, tem situações diferentes, adotam medidas preventivas e corretivas diferentes. Então você tem que estar apto a desenvolver esse procedimento. Então, para isso, tem que saber qual é esse procedimento. Por quê? O trabalhador deve, o que cabe ao trabalhador? Zelar pela segurança e a saúde dele e de outras pessoas que possam afetar por situações ou ações ou omissões no trabalho. Responsabilizar-se junto à empresa pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares, inclusive quanto aos procedimentos internos de segurança e saúde. Por isso, você tem que conhecer os procedimentos internos de segurança e saúde de cada ambiente que você está intervindo. Comunicar
de imediato responsável pela execução dos serviços as situações que considerar de risco para a sua segurança e a saúde e, é claro, também de outras pessoas. Então, você viu uma situação de risco que você considera, de forma imediata, você procura o seu responsável e informa ele: olha só, está acontecendo isso, eu vi isso, o que a gente faz para diminuir esse risco? Tem risco realmente? Então é bom você conhecer já todo o planejamento de risco da empresa para que não tenha nenhuma dúvida durante a operação. Dispositivos finais. Também ele foi bem resumido na 2019. Foram retiradas algumas partes e o que ficou? Né? Item 10.14, disposições finais. As empresas devem promover ações de controle de riscos originados por outrem em suas instalações e oferecer de imediato, quando cabível, denúncia aos órgãos competentes. Então, os riscos devem ser controlados. Se outra empresa, se outro profissional oferecer algum risco, a empresa deve de imediato fazer a denúncia. Então, vocês têm que estar sabendo o que está fazendo, tanto na inspeção, quanto na manutenção, quanto na instalação, porque é cabível de denúncia. O seu contratante pode denunciar caso seja originado riscos por sua causa. Tem que saber o que está fazendo. Então, aqui diz só isso. Se a empresa verificar que outros estão causando riscos na sua instalação, ela pode denunciar. Não só pode, quanto deve. Na ocorrência do não cumprimento das normas constantes nesta NR, o Ministério do Trabalho adotará providências estabelecidas na NR3. Bom, entre elas aqui tem multa, paralisação da operação e etc. Então a NR 10 deve ser cumprida. A documentação prevista na NR deve estar permanentemente à disposição dos trabalhadores que atuam em serviços de elétrica, respeitadas as abrangências, limitações e interferências na tarefa. Bom, isso aqui é claro, toda a documentação técnica vai estar disponível de acordo com o que você vai fazer apenas. Esta NR não é aplicável em instalações elétricas com extra baixa tensão. Então é aquela questão lá, 50 volts, corrente alternada, para baixo, extra baixa tensão, não está dentro da NR10. 100 volts, corrente contínua, para baixo, também não. E assim a gente finaliza essa parte. No próximo tópico a gente vai falar um pouco sobre o glossário e vai dar continuidade até finalizar a parte do treinamento em si.